Olá, sou o Hugo Vasconcelos, criador e dono aí da Q Cursos. Nós temos mais de 53 cursos aí, em 9 áreas diferentes, e mais de 5.500 videoaulas. E nesse novo curso nós vamos aprender aí sobre o Windows Server, né, 2012, e vamos trabalhar aí diversos recursos aí com o Windows Server. No módulo passado, né, nós fizemos aí um módulo de redes. Vocês que tiverem interesse podem adquirir eles no nosso site, foi o primeiro módulo. Esse segundo módulo vai ser somente sobre o Windows Server. No curso de redes nós tivemos uma pequena introdução sobre ele. Agora nós vamos aprofundar bastante aí. Então vamos dar início, né? O Windows Server 2012. Por que eu devo utilizar um servidor? Então os servidores eles vêm para auxiliar e ajudar muito, né, no seu dia a dia. Então se você tem às vezes uma empresa, se você vai fazer um serviço de rede, uma empresa que tem muitos computadores, diversas informações, programas, né, que precisam ser compartilhados ali, informações que tem que ter um backup com segurança, então você precisa sim de um servidor, né? Não dá para você ficar utilizando apenas uma rede local, como no primeiro módulo nós aprendemos a criar. Então aquilo ali funciona sim se for, né, 3, 4 computadores, for uma coisa básica. Se você quer uma coisa um pouco mais profissional, você deve utilizar um servidor. Não existem apenas servidores Windows, né, tem também servidores Linux, entre outros, só que os mais utilizados são os servidores Windows. Os servidores Linux têm crescido muito, depois nós podemos até também fazer, né, um material sobre isso, pela segurança. Então o servidor Linux ele é mais seguro, é justamente porque ninguém cria tanto software, né, vamos dizer, né, esses programas hackers para Linux. Então, são criados mais mesmo para Windows. Embora o Windows Server aí, vocês vão ver muitas opções referente à segurança, né, dá para você manter ele super, super seguro, livre de qualquer ataque. Passando aqui o slide, né, como eu sei que a minha empresa precisa de um servidor, ou é aquela empresa que eu vou prestar um serviço, ela precisa de um servidor. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui que nós temos que abordar, que é muito importante, para você ter uma noção, né, de quando utilizar um servidor. Primeiro tópico ali é se a empresa possui vários computadores e esses computadores tiverem que se comunicar entre si. Então, passou aí 6, 7, 8 computadores, já é interessante você ter ali um computador funcionando como servidor. Né? Outra coisa é o seguinte, se o software utilizado na empresa for importante, por exemplo, vamos supor que é um software aí de edição de vídeo ou um software, né, na área de edição de imagem, um Photoshop, vamos colocar assim. Esse programa é um programa pago, então a empresa ali, né, utiliza aquele programa pago. Para que ela não tenha que pagar diversas licenças em várias máquinas, ela pode utilizar um servidor e daquele servidor compartilhar aquele programa. Então isso é interessante também. Posso também permitir, né, preciso de um servidor aí se eu tiver diversos computadores onde os empregados partilham aqui, né, documentos e software. Então, se ele tem que fazer, né, essa distribuição de documentos de um para o outro, é interessante que você tenha um servidor para armazenar e organizar aqueles arquivos ali dentro. Então, fica uma coisa muito bem organizada. Um outro tema também, né, que nós temos que abordar antes de verificar se a empresa precisa ou não de servidor é o seguinte: se a pessoa ali, né, o responsável, por exemplo, pela rede ou o dono da empresa, se ele viaja frequentemente, se ele trabalha em casa e precisa de estar acessando aqueles dados. Então, às vezes ele tem que olhar uma informação referente ao RH, né, ou informação referente ali a dados de um funcionário. Então é interessante, ou então o fluxo de caixa do dia, é interessante que ele tenha aí um servidor para que ele possa de casa ou de onde ele estiver fazer um acesso ali naquela máquina e verificar essas informações. Outra possibilidade também para que você opte por um servidor na empresa é eliminar o excesso de cabos aí e poupar dinheiros para comprá-lo, tá joia? Isso hoje em dia nem tanto, né? Não vamos colocar tanto isso, por quê? Porque hoje em dia nós temos as redes sem fio. Então, no primeiro módulo você aprendeu a criar uma rede local utilizando aí uma rede sem fio, então não tem cabeamento, né? Não posso dizer que não tem nada de cabos, porque nós vimos que pelo menos para ligação do hub, um roteador ali, um switch, você precisa de cabo, mas não para ligar, né, os computadores na rede. Então, hoje em dia, isso não seria tão assim, vamos dizer, crucial para que você utilize um servidor. E, né, muito importante também esse último tópico aqui, que é ter backups aí melhores e com mais segurança. Né? Se você tem arquivos super, super importantes, é muito mais seguro você mantê-los em um servidor do que em um computador qualquer. Então, tendo em vista tudo isso aí, né, nós saberemos, é necessário usar um servidor? Então, você tem esse passo aí. A partir da próxima aula, nós vamos prosseguir com a instalação do Windows Server 2012. Tá, já? E o primeiro passo é instalar a máquina virtual, que vai emular
esse Windows Server no meu computador. Se você tem um outro computador disponível para estar instalando e não quer utilizar uma máquina virtual, o que seria uma máquina virtual? É uma máquina que eu vou trabalhar com ela dentro do meu sistema operacional. Então, eu tenho instalado no meu computador o Windows 7, eu vou instalar uma máquina virtual para que eu instale um outro sistema operacional ali dentro. Se você tem um computador disponível, você pode também fazer nele. Se quiser fazer com a máquina virtual, é interessante também, porque você pode fazer vários e vários testes aí, e caso você tenha algum problema com o seu sistema operacional, você pode reinstalar. Então, nós vamos ver tudo isso passo a passo. Espero que vocês gostem do curso, né? Vai ser um curso que vai ser bem completo, vai abordar diversos temas aí, e nós vamos ver a partir das próximas aulas.